nós teremos a nossa rede de crianças, amém? Eu quero que você nos ajude a divulgar, quero que você nos ajude a sempre a participar de alguma forma, orando, também ajudando, contribuindo aí, buscando aí. Pode procurar a irmã Ângela, pode procurar a irmã Vanessa ali, Bené, que não está aqui hoje, e outras irmãs também que você pode procurar para estar ajudando ali a rede de crianças com alguma doação, seja em dinheiro, seja através de algum alimento ali nas festas que nós fazemos aqui. O segundo aviso também importante é que, veja bem, nós estamos agora praticamente há 2 semanas menos de 2 semanas, da nossa festa de Pentecoste, amém? E nós estamos aqui com a situação limitada, já tínhamos ultrapassado a capacidade do espaço aqui para agregar as pessoas, porque já tínhamos fechado o número de pessoas para inscrições, e aí nós ontem concluímos e nós conseguimos um espaço maior. Amém? Nós conseguimos um espaço maior, estaremos fazendo aqui, na esquina aqui, na escola. Aqui é a Maria da Cruz. Nós estaremos fazendo aqui nessa escola que uma certa vez também já nos emprestou ali para um evento que nós fizemos ali no final do ano, passagem do ano. Então nós conseguimos agora um espaço maior, uma situação melhor. E você que ainda não fez inscrição porque não deu para fazer e acabou ultrapassando aí o limite, faça a sua inscrição, dê o seu nome e vamos todos participar ali para fazer uma festa linda em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então divulgue aí, você pode divulgar aí para mais pessoas, dizer, olha, vai lá agora, porque está aberto em nome de Jesus. Você pode chamar o seu vizinho, a sua vizinha, a sua tia, seu tio, vamos fazer aquela festa de família, sermos ministrados e temos um momento poderoso ali. Mas é importante que você dê o seu nome para a nossa organização em nome de Jesus, amém? E o último aviso é que nós ainda temos a nossa rifa, a ação entre amigos, da nossa Airfry, a nossa panela poderosa lá, para você nos ajudar, para estarmos aí arrecadando fundos para esse evento em nome de Jesus. Você que não comprou, ou você que comprou, compra mais uma vez. Bom assim? Aí fica fácil, porque aí ninguém fica de fora. Sentiu aí, Derivaldo? Pegou aí, Ângela? Pegou? Comprou? Compra de novo. Aleluia. Aumenta a sua chance de ganhar. Pegou, né? Aleluia. Homem de Deus, Ramon, por favor, vem cá. Deixa Deus te usar. Aleluia. Dá uma elegância. Eixa, gente, que rapaz bonito. Olha só. É branco nos pés, é branco no peito. Eita glória. É muita paz. O pastor tinha que trabalhar no circo, né? Irmãos, paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Amém. Queridos, antes da gente começar essa ministração, a gente vai fazer o quê? Orar pela vida do pastor. O pastor amanhã vai passar por um procedimento de uma pequena cirurgia, como ele disse aqui no culto, e a gente vai orar por ele, abençoar a vida dele. Em calma de Deus, nós vamos orar aqui, nós vamos abençoar a vida do pastor, vai fazer aquela pequena cirurgia. E você pode colocar sobre os seus pés, para a gente orar pela vida do nosso pastor, para que é um procedimento simples, mas que possa ocorrer tudo bem, que Deus possa guardá-lo, e que além de Deus guardá-lo, possa dar tudo certo, né? Que ele não possa mais sofrer com essas alterações, e que ele possa ser curado em nome de Jesus. Já foi curado, nós vamos liberar, amém? Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida, Jesus, do nosso amado pastor Eli. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que amanhã, naquele momento que ele estiver fazendo aquele procedimento, ó Pai, o Senhor possa estar juntamente com aqueles médicos, Senhor, segurando, Senhor, tudo que eles forem fazer, ó Pai, o Senhor faça primeiro, ó Deus. Meu Deus, que toda inteligência, sabedoria que vem do Senhor possa naquela sala, naquele momento, ó Pai, o próprio Deus realizar aquele procedimento, ó Pai. Porque nós cremos no poder da Tua graça, nós liberamos a cura por completo sobre a vida do Eli, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que, meu Deus, nunca mais ele possa sofrer essas alterações, meu Pai, esse desconforto, ó Pai, e que o Senhor possa protegê-lo, dando ele um momento ali, meu Pai, abençoado e perfeito, em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós abençoamos a vida desse homem de Deus. Abençoado, Arão. Irmão, pode sentar no seu lugar. Amém? E não se esqueça, amanhã, né, quando você se levantar, quando você estiver orando, né, fazendo ali, talvez o seu devocional, ore de novo pela vida do nosso pastor e vamos cobrir ele em oração, né, em nome de Jesus, para que venha dar tudo certo, que ele possa voltar mais alegre, em nome de Jesus. Querido, eu convido você a abrir comigo a palavra no livro de Jonas, Jonas capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo 3. Jonas 1, versículo 3. Posso ouvir um amém aí? Amém. Glória a Deus. Amém. Jonas 1, 3. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos então ler a palavra do Senhor. Jonas 1, 3 diz: Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou a sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Eu quero focar só nesse primeiro, até no ponto final aqui, nosso primeiro. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor sabedoria, discernimento e que Ele possa falar conosco em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos clamar ao Senhor, pedir, Senhor, a Tua misericórdia nesse momento. Ó Pai, que nesse momento, ó Pai, a Sua sabedoria, Senhor, o Seu discernimento, ó Pai, possa ser estabelecido para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus nós clamamos e nós pedimos que o Senhor possa falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que talvez vá saciar o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos e que de fato irá gerar uma mudança de mente, uma mudança de vida. Nós clamamos pela Tua presença nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós cremos que o Senhor irá falar conosco de forma poderosa, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre um homem, um fugitivo, Jonas, o fugitivo. Queridos, você já parou para pensar quantas vezes você fugiu de algo, você fugiu de alguma situação, e por muitas das vezes nós fugimos até mesmo de alguma ordem que o Senhor Ele nos dá. Você já parou para pensar quantas vezes nós, eu e você, em alguma situação ou em outra situação, nós estávamos estabelecidos diante de alguma situação e nós acabamos fugindo daquela situação, seja ela pessoal, seja ela talvez ministerial e até mesmo uma situação dada por Deus, nós acabamos fugindo. E isso, queridos, é algo que nós precisamos ter o entendimento que por muitas das vezes é algo natural, onde eu e você nos encontramos inseridos em uma situação, e em algum momento eu e você nós acabamos fugindo, seja de uma responsabilidade, fugindo seja de uma missão, fugindo seja de um propósito, que é o que Deus nos estabeleceu. E isso é importante nós trabalharmos e nós falarmos sobre isso, sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes nós ficamos indecisos e nós começamos a pensar assim, será que foi para que Deus me estabeleceu nessa terra? E nós começamos a questionar e a pensar qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas aí nós precisamos entender que o propósito de Deus já foi revelado a mim e a você, ele está dentro de nós. Mas por muitas vezes nós nos omitimos a nos expor a esse propósito. Por muitas das vezes nós já recebemos esse propósito de Deus, nós já cremos, nós já acreditamos nesse propósito, mas em um ou outro momento nós não aceitamos e nós nos omitimos diante desse propósito. Nós sabemos qual é o propósito, nós sabemos aquilo que o Senhor Ele quer fazer em nós e através de nós, mas em certo momento nós regredimos e nós não confiamos
no nosso Deus. E Jonas, ele passou por uma situação similar a essa. Ele passou por uma situação parecida a essa. E nós, como povo de Deus, nós conhecemos bem a história de Jonas, né? Nós conhecemos em alguns outros detalhes, nós já ouvimos diversas ministrações acerca da vida de Jonas. Quem aqui gosta de ler? Leitura? Gostar, gente, gostar mesmo, né? Quem aqui já leu o livro do Mike Murdock? Seu Desígnio. Já leu esse, pastor? Não? Hã? O Homem Mais Rico. Aí, meu pai é o homem mais rico, né? Então eu sou rico. Seu Desígnio. E em um dos capítulos desse livro do Mike Murdock, existe um título de um capítulo que ele escreve, que é: se você se rebelar contra o seu desígnio, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Quando eu li isso, eu falei assim: ui, que é isso, Jesus? Ou seja, quando nós fugimos, né? Quando nós nos rebelamos, ou seja, quando você se rebela, quando você não aceita. Ou seja, quando eu não aceito esse desígnio, né, que Deus ele trouxe para a minha vida, Deus ele permite experiências dolorosas para quê? Para me corrigir. E Jonas ele é um bom exemplo que nós encontramos na Bíblia, né, das consequências da desobediência para com Deus. E eu me lembro que quando eu era criança, eu escutava muitas vezes, né, assim, quando a minha mãe me levava para a igreja ali, 7, 8 anos mais ou menos. E os pastores ministrando sobre Jonas, e a parte que eu mais adorava era quando eles falavam que a baleia engoliu o Jonas. E eu ficava imaginando, cara, como que uma baleia engoliu aquele cara? Aí toda vez que talvez eu ia no mar, né, e criança tem mente fértil, né, gente? Eu vi uma lagoa assim, eu falava, será que tem baleia aqui? Essa baleia, será que vai me engolir também? E a gente fica pensando nessas coisas, mas levando em consideração essa mente que a criança tem, que é uma mente fértil, Deus ele quer que nós prestemos atenção no que é a história de Jonas. Ela tem a nos ensinar, em vez de nós ficarmos pensando como que foi Jonas ficar dentro do vento do peixe, não é esse que nós vamos trabalhar nessa noite. Porque isso aqui o nosso pastor Elias já pregou sobre isso, ele trouxe algumas coisas dizendo, trouxe até o nome da baleia, esse cara é muito inteligente, trouxe lá o nome da baleia, quantos metros que a baleia tinha, quantos centímetros que tinha dentro do estômago da baleia, e a baleia não tinha dente, e isso aí é para ele, deixa com ele isso aí. E nós não vamos entrar nesse quesito, mas eu quero trabalhar nessa noite sobre fugir. E não simplesmente talvez fugir de algo que foi designado para nós, mas nós, queridos, nós estamos instalados em uma crise existencial no nosso século, onde nós temos fugido de algumas responsabilidades. Onde pais de família têm fugido da sua responsabilidade. Onde filhos têm fugido da sua responsabilidade de ser filho, porque ser filho também é uma responsabilidade. Onde professores têm fugido da responsabilidade de ser professores. Onde nós estamos vivendo uma crise existencial tão grande e um colapso, sabe por quê? Porque hoje se você entra numa sala de aula, você vê um professor e está tão conturbado, está tão difícil, né, a sociedade que nós estamos vivendo, que o professor, a responsabilidade dele é o quê? Formar novas pessoas. Mas pelo desinteresse, né, formar novos profissionais, pelo desinteresse das próprias pessoas, a gente vê os professores dizendo assim, ah é? Vocês não querem não? Oh. No quinto dia útil, meu salário está na conta do mesmo jeito, vocês fazendo, vocês não fazendo. Isso é fugir da responsabilidade. E quantas vezes nós fugimos das nossas responsabilidades? E essa responsabilidade, ela pode ser tanta uma responsabilidade no reino, mas também pode ser uma responsabilidade pessoal, dentro do nosso lar, no nosso trabalho. E nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós temos que nos posicionar e nós não podemos retroceder e nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Provérbios 24:12 diz, eu trouxe aqui numa tradução, né, uma tradução aqui mais clara. Provérbios 24:12 diz,
não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos, Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um uma recompensa merecida pelos seus atos. E por algum motivo, queridos, Jonas, ele sentiu medo. Quando ele recebeu a ordem, né, do Senhor para ir à cidade de Nínive, ele sentiu medo. Quem aqui já sentiu medo? Alguém já sentiu medo? Eu já senti várias vezes, eu senti medo. E Jonas, quando ele recebe essa ordem, que a Bíblia relata, se você for pegar para ler o contexto, toda a história de Jonas, você vai ver que ele recebeu uma ordem, e nós conhecemos muito bem essa história. E quando Jonas, ele recebe essa ordem, Jonas fica com o coração temoroso, ele teme, ele tem medo. E no momento que Jonas, ele tem medo, ele se fecha e ele recusa a obedecer a ordem do Senhor para a vida dele. E quantas vezes nós sentimos medo, e quando nós damos lugar para o medo, nós deixamos de viver coisas poderosas que o Senhor tem reservado para nós. Quantas vezes o medo, ele nos impede de alcançarmos algo poderoso da parte de Deus para a minha e a sua vida. Ele nos trava, o medo te paralisa, o medo gera ali, talvez cadeias que você não consegue se libertar e você não consegue alcançar aquilo que Deus já tinha preparado para você. E por quantas vezes nós questionamos e nós dizemos, Senhor, mas por que eu não consigo viver aquilo que já foi liberado sobre a minha vida? Não é porque talvez Deus ele é ruim ou porque talvez Deus está atrasado. Muitas das vezes nós não vivemos porque nós temos medo. Porque nós temos medo. E se nós formos fazer uma analogia e nós formos dar uma passeada na Bíblia, umas folheadas, leves folheadas, muitas folheadas, nós vamos começar a entender sobre o medo. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava no mar, Pedro olha e fala assim, aquele ali é um espírito. O que é isso? Falou, é um espírito, olha ele andando ali, o que é isso, gente? É um espírito. E Jesus falou para Pedro assim, Pedro, calma, quem tem espírito não, rapaz, aqui é o próprio Deus. E falou assim, não, mas se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá até a ti, Jesus. E Jesus fala para Pedro, pode vir. E Pedro começa, a Bíblia relata que Pedro começa a caminhar sobre as águas. Só que em certo momento Pedro ele começa a afundar, porque a Bíblia diz que Pedro sentiu medo. Pedro começa a olhar ao seu redor, e ele começa a ver, talvez o vento soprando forte, talvez aquele, já viu aquela imensidão? Quem já foi na praia? O pastor precisa levantar a mão, que o homem viaja demais, né? Então vamos excluir ele. Quem já foi na praia? Aquela imensidão de mar. Você entra assim, você fala assim, meu Deus, é água demais, né, gente? Aí você pega ali talvez um passeio de barco bacana, e você começa a navegar, e você fala assim, não tem ilha nesse lugar, não, só tem água. Imagina Pedro instalado no meio do oceano, andando, caminhando, e o vento soprando, o homem olha para um lado, olha para o outro, só vê água. E a Bíblia diz que o medo, ele começa a tomar conta do coração de Pedro. E Pedro começa a afundar. Queridos, quando nós desviamos o nosso foco e o nosso olhar do próprio Cristo, e nós damos lugar, espaço para o medo, nós afundamos. Nós não conseguimos caminhar naquilo que o Senhor designou, porque o caminho que o Senhor tinha designado para Pedro era andar sobre as águas. Mas quando eu dou espaço e lugar para o medo, eu não consigo chegar. E Jonas, ele sente medo. Ele sentiu medo. E Jonas, por um momento, ele teve esse sentimento. E Jonas não conseguiu cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele naquele momento. Ele cumpriu no momento posterior, mas naquele momento ele não conseguiu cumprir porque o seu coração ficou repleto de medo, insegurança. Queridos, e isso é algo que eu quero trazer porque é algo real e algo que nós vivemos quase todos os nossos dias. Quantas coisas nós temos observado e que geram medo no meu e no seu coração. Talvez uma crise mundial que afeta talvez o seu trabalho, e você sente medo por isso. Assim, meu Deus, mas como que eu vou? Talvez uma pandemia se instale e você sente, meu Deus, mas que isso, será que eu vou morrer?
E o medo é algo real e que está no nosso dia a dia, todos os dias. Ele está instalado. E querido, quando Jonas ele recebe essa ordem, ele tentou fugir da presença de Deus. Ele comprou uma passagem. Deus ele tinha um certo lugar para Jonas ir, que era a cidade de Nínive. E Jonas falou assim, eu não vou. Não vou, estou com medo. Não vou para Nínive não. Acho que Deus não vai me achar não, né? Jonas pensou que Deus não ia encontrar ele. A própria palavra diz que Jonas achou que o Senhor não ia encontrar. E Jonas compra aquela passagem e Jonas vai para um outro lugar, para um outro destino, que não era o que Deus tinha ordenado que ele fosse. Só que, queridos, eu quero trazer algo para você, que por muitas vezes, quando você está diante do medo, o medo ele faz com que as suas forças elas sejam minadas. O medo, quando ele está instalado, você perde as suas forças, e por muitas vezes, quando você perde as suas forças, você não consegue reconhecer a força do nosso Deus. Você não consegue reconhecer o valor e o próprio poder de Deus instalado em nós, porque nós entendemos que o amor, ele lança fora todo medo, e a Bíblia diz que Deus, ele é amor, e se o amor, ele está em nós, Deus está em nós, o medo ele não pode entrar em nós, ele tem que ser lançado fora. E queridos, Deuteronômio 31:8 diz, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você, ele não vai falhar, nem vai abandonar você. Quando eu entendo, olha querido, quando eu entendo isso, olha o poder disso. Quando o Senhor ele me designa para me fazer algo, ele me direciona para me fazer algo, eu não preciso temer, sabe por quê? Porque o Senhor ele vai à frente, ele não vai falhar, porque ele é poderoso. Quando ele coloca um projeto no seu coração, quando ele coloca um sonho no seu coração, diz, olha, caminha diante desse sonho. E por quantas vezes você se sente medo, lembre-se dessa palavra, o Senhor sempre irá à frente e ele não falha. Só que Jonas, ele estava com o seu coração naquele momento envolvido pelo medo, ele não conseguiu enxergar que Deus iria à frente. Ele não conseguiu enxergar o poder de Deus. Ele não conseguiu enxergar que o propósito de Deus era maior do que o medo que ele estava sentindo. E, queridos, eu digo para você nessa noite, o propósito de Deus é maior do que toda dificuldade, do que todo medo, do que toda paralisia espiritual. Salmos 139 diz uma coisa interessante, por onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença, se Deus ele está em todos os lugares? E Jonas, por um momento, ele achou que ele poderia escapar da presença de Deus. Falou assim, o quê? Eu vou chapelar Jesus. O quê? Eu acho que eu vou pregar uma peça em Jesus, não lembro disso até hoje. Um dia nós estávamos na célula lá na casa do nosso irmão Cláudio. Eu cheguei lá um dia, Samuel, o filho dele, falou assim pra gente, ou pra mãe dele, né? Mãe, eu acho que Jesus está me trollando. E Jonas deve ter pensado, ele falou assim, eu vou trollar Jesus. Eu vou pegar um outro barco, e ele vai achar que eu fui para Nínive, mas eu não fui para Nínive, nada. Só que, queridos, nós precisamos entender que não existe forma de nós escaparmos do Espírito de Deus. Para onde nós poderemos fugir da presença de Deus, se Ele está em todos os lugares. E, queridos, quando nós entendemos isso, nós falamos sobre presença de Deus. E por quantas vezes nós fugimos da presença de Deus? Quando eu digo fugir da presença de Deus, não é simplesmente talvez sair correndo, mas é talvez ser omisso em uma oração, talvez ser omisso em um propósito. E Jonas, se você for fazer, pensa comigo, olha que coisa linda. Jonas, ele entra dentro daquele barco, ele estava navegando em cima, e a Bíblia diz que começou uma forte tempestade, e quando o chefe do navio, o capitão, lembrei, ele foi procurar Jonas, falou assim, mas tinha um cara aqui, cadê o cara? Ele está lá embaixo dormindo. Dormindo numa tempestade dessa? Tem gente que é assim, irmão. A casa pode estar caindo, que está tirando, puxando uma paia, tranquilo, sossegado. E aquele capitão foi até Jonas e falou assim, mas cadê esse cara? Não, Jonas está dormindo. Dormindo? Com a tempestade, com o mar furioso, ele está dormindo.
E o capitão chega diante de Jonas e fala assim: Jonas, rapaz, como que você consegue dormir diante de uma tempestade dessa? Vamos fazer uma oração para o seu Deus, para nós entendermos o que está acontecendo. Jonas estava no primeiro andar do barco. Quando o capitão foi procurar Jonas, Jonas estava no segundo andar e já estava no porão. E quando Jonas foi lançado ao mar, agora ele está dentro do mar. Quando eu fujo, olha para você ver, quando eu fujo da presença de Deus, eu estou perto. E quando eu fujo, eu me afasto. E todas as vezes que eu começar a fugir da presença de Deus, eu vou só indo para baixo e só me afastando do próprio Deus. Queridos, nós precisamos entender o verdadeiro propósito da nossa vida. E quando nós colocamos esse ponto de interrogação, e eu me pergunto, eu me olho no espelho e falo assim: qual que é o verdadeiro propósito? Qual é o meu propósito? Você de fato já sabe qual é o seu propósito. Você já sabe para que você foi chamado. Você já sabe para que você foi inserido nessa sociedade, talvez dentro desse ministério. Mas por muitas das vezes você foge. Por muitas das vezes nós fugimos. Só que, querido, por muitas vezes nós agimos como Jonas. Sabe como? Nós fugimos. Nós damos espaço para o medo. E hoje o que mais se tem no nosso dia é desculpa. Você já viu isso? Ô fulano, e aí? É um tal de, moço, mas surgiu aqui um imprevisto. Nós somos geniais para dar desculpas. Você já parou para pensar nisso? Falou que é desculpa? Opa, é comigo mesmo. Desculpa, é comigo mesmo. E Jonas, ele foi escolhido para aquele propósito. Sabe por quê, queridos? Porque ele precisava ser um canal de bênção na vida daquelas pessoas. Só que Jonas, ele foi omisso naquele primeiro momento. Quantas vezes eu e você, nós já fomos de fato designados para ser um canal na vida de alguém, mas somos omissos. Nós duvidamos da nossa capacidade. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Talvez o Senhor me trouxe hoje, nesse lugar, para te falar somente isso. Você é capaz. Tendo Jesus como nosso suficiente, você é capaz. Hoje nós estamos vivendo em uma década onde as pessoas geram, muitas das vezes, uma dependência. Dependência emocional, dependência espiritual. Talvez eu não consiga viver das minhas próprias produções. Eu preciso de depender de vida espiritual das outras pessoas para me viver algo com Deus. Uma dependência emocional, uma dependência física. Queridos, o Senhor te trouxe nesse lugar hoje para dizer para você que você é capaz. Existem pessoas que não conseguem alcançar de fato um objetivo, um alvo e um sonho, porque muitas das vezes Satanás joga e mina a mente daquela pessoa dizendo o seguinte: você não é capaz. Mas aí o apóstolo Paulo, ele diz algo que precisa ficar gravado no meu, no seu coração, na minha, na sua mente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jonas duvidou da sua capacidade. Jonas duvidou daquilo que o Senhor tinha para ele. E por um momento, ele esqueceu que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia, que era o próprio Deus. Existem situações na nossa vida, queridos, que nós estamos diante de um problema, diante de uma adversidade, e nós, olha para você ver, nós ficamos tão cegos, nós ficamos tão estressados, nós ficamos tão nervosos, que nós não conseguimos nem raciocinar direito. Você já passou por uma situação dessa forma? Onde você estava exposto a algum problema, uma adversidade, e você ficou tão estressado, você ficou extremamente estressado, você não conseguiu nem raciocinar direito. Eu já me encontrei em várias situações onde eu não conseguia pensar, eu não conseguia raciocinar, porque eu estava totalmente estressado. Porque talvez o meu coração naquele momento, ele estava com um sentimento totalmente diferente daquele que Deus queria que eu estava sentindo, que Deus queria que eu estivesse sentindo naquele momento. E isso
quando nós estamos expostos a essa situação, nós não conseguimos de fato compreender o poder do nosso Deus e nem viver o poder do nosso Deus. Porque nós não damos espaço, nós não damos liberdade. Porque naquele momento nós preferimos ficar focados e estressados naquilo que a gente está vivendo, naquela situação que a gente está vivendo, e nós esquecemos daquilo que nós precisamos de fato fazer, que é entregar para o nosso Deus. Senhor, é algo, queridos, que eu falo para vocês, que na prática é algo extremamente difícil. Quando você está, pensa comigo, você está diante de uma situação difícil. Você consegue lembrar de uma situação difícil, mais difícil que você enfrentou? Você está diante de uma situação difícil. E aquela situação começa a te gerar cansaço. Começa a te gerar desânimo, começa a te gerar assim, começa a te desgastar de uma forma enorme. Você está diante daquela situação e você não consegue pensar, e você não consegue raciocinar, e você fica nervoso. Mas naquele momento, de fato, você precisaria entregar para o Senhor, falar assim: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não estou conseguindo. Por favor, Senhor, traz a orientação, traz a sabedoria dos céus nesse momento para eu conseguir enfrentar isso. E a gente fala sobre isso, queridos, porque de fato é algo que nós vivemos, é algo que todos os dias nós enfrentamos, são dificuldades, problemas. Todo dia surge uma situação complicada para nós, seja ela pequena ou seja ela grande, mas sempre vai surgir. E aí nós precisamos exercitar a nossa fé. É onde eu e você nós precisamos colocar a nossa fé em prática. É onde eu e você nós precisamos colocar a nossa confiança e a nossa convicção em Deus em prática. Porque naquele momento, quando nós estamos diante de uma dificuldade e nós nos damos por vencido, nós mostramos para aquele problema, nós mostramos para aquela dificuldade que nós somos fracos. Mas quando eu mostro para aquele problema, assim, problema, deixa eu te falar uma coisa. Você pode, às vezes você pode achar que você é grande, mas meu Deus é maior que você. Dificuldade, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que você é grande? O meu Deus é 10 vezes maior que você. E eu vou te vencer pelo poder que há no nome de Jesus. E Jonas estava naquele barco. E aquele vendaval, queridos, aquela tempestade, aquela coisa horrorosa que a Bíblia relata. E aquelas pessoas desesperadas, eles começaram a ficar desesperados. Está vendo? Aquelas pessoas sentiram medo. Dentro daquele barco existia pai de famílias. Dentro daquele barco existiam pessoas trabalhadoras. Então eles sentiram medo. A Bíblia diz que eles começaram a lançar as coisas, caixarias ao mar, e nada do vento passar, e nada do mar, da tempestade cessar. E aqueles homens, eles sentiram medo. E quando aqueles homens, eles sentiram medo, eles começaram a ficar desorientados. Eles falaram assim: o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa caixa, nós vamos jogar, nós temos que esvaziar o barco. Eles começaram a procurar solução. E Jonas se apresenta e fala assim: imagina o Jonas chegando para aquele capitão e fala assim: rapaz, é o seguinte, o problema disso tudo aí sou eu. Aquele homem deve ter ficado bravo demais, gente. Pensa como é que aquele homem ficou bravo. Assim: rapaz, nós estamos passando por essa tempestade. Você estava dormindo e agora você se apresenta e fala que você é o problema dessa tempestade. E Jonas se apresenta e fala assim: eu sou o problema. E Jonas é lançado ao mar e a tempestade cessa. Às vezes, queridos, nós estamos com tanta dificuldade de enxergar, de ver, de fato, de enxergar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, que estão inseridas na nossa vida, que nós não conseguimos ver que por muitas das vezes nós somos o problema. E isso é algo que eu converso com algumas pessoas e muitas pessoas falam assim: fulano, isso é o seguinte, cara, é algo, pessoal, que é muito atual. As pessoas questionam tanto em quesito igreja, templo, e falam assim: cara, não vou ficar naquela igreja não. Você nunca ouviu isso não? Já ouviu, pastor? Não vou ficar naquela igreja não. Sabe por quê? Não, aquela igreja é assim. E o pastor? Cara, não dá. Pastor apático, né? Que é pastor, não dá pra mim não. Aquela irmã que fica ali, gente. Mas, se nós formos fazer uma analogia, o problema não está na igreja. O problema está nisso.
Se o problema não for resolvido, que é no interior dessa pessoa, ela não vai dar certo no lugar. E por muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar que às vezes o problema somos nós. Jonas teve a hombridade de ver e começou a enxergar e falou assim, peraí, o problema é que sou eu. Eles vão ter que me lançar no mar porque essas pessoas vão sofrer algo que elas não precisavam sofrer por causa de mim. E às vezes, olha para você ver como que Deus ele é maravilhoso, querido. Às vezes existem pessoas que estão passando por problemas familiares. E talvez o pai de família ele olha e fala assim, meu Deus, mas o que está acontecendo com a minha família? Que tem alguma coisa errada. Só que ele não consegue enxergar que por muitas vezes ele é o problema. Meu Deus, mas por que talvez o meu ministério ele não deslancha? Eu não consigo ter firmeza. Às vezes o problema somos nós. Só que é algo difícil. Onde talvez nós não conseguimos enxergar. E nós não temos talvez a capacidade de reconhecer que de fato nós somos esse problema. Não é algo fácil. Não é algo fácil. É algo extremamente complicado e algo extremamente difícil. Meu Deus, mas por que eu não consigo crescer profissionalmente? E nós, como seres humanos, nós temos uma facilidade imensa de repassar culpas. A gente pode usar o exemplo lá do Éden. Deus diz para o homem e para a mulher, falou assim, vocês podem comer de tudo. Tem manguinha, tem maçãzinha, né? Tem kiwi. Mas aquela fruta lá do meio do jardim, vocês não podem comer. E a Bíblia diz que o homem e a mulher, eles comem daquele fruto. E Deus disse para Adão assim, Adão, cara, eu disse para você, o que aconteceu? E Adão naquele momento, o que ele falou? Poxa, a mulher que o Senhor me deu. Ele não assumiu a culpa, ele repassou a culpa. Deus, ele não culpou simplesmente a mulher, ele culpou o próprio Deus, você consegue entender? Você falou assim, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é sua. A culpa também é da mulher, eu só comi. Eu não tenho culpa nisso não, Jesus. Eu não tenho culpa nisso não. E por muitas vezes nós somos dessa forma. Nós não conseguimos, aí nós voltamos no assunto da responsabilidade, onde nós fugimos. Quando nós fugimos da responsabilidade, nós não conseguimos assumir que de fato naquele momento nós temos um momento parcial de culpa. Queridos, isso é algo perigoso. E isso é algo extremamente perigoso para o povo de Deus. E isso é algo extremamente perigoso, sabe por quê? Porque eu nunca de fato vou conseguir viver aquilo que Deus tem preparado para mim, sabe por quê, Derival? Porque eu começo a transferir as culpas. Eu não assumo a responsabilidade. Para mim ser mudado pelo Senhor, para mim ter uma mudança de vida e para mim viver aquilo que o Senhor designou para mim viver, eu não posso repassar as responsabilidades e as culpas. Eu preciso assumir, falar, Deus, nesse momento talvez eu esteja errado, mas eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero viver o seu propósito. Aleluia. É assim que nós devemos fazer, queridos. É assim que nós devemos fazer. E Jonas, naquele momento, ele teve a humildade, ele disse assim, eu sou o problema. Nós precisamos resolver o problema. E quando tem problema, o problema tem que ser o quê? Ele tem que ser resolvido. Ele falou assim, não pode ficar dessa forma não. Eu preciso ser lançado ao mar. E aqueles maninhos jogaram Jonas ao mar ali e Jonas lá pro vento da baleia. Ficou ali 3 dias e 3 noites. Algumas pessoas, talvez quando estão ministrando, dizem que Jonas ele foi vomitado, né? Ele foi jogado para fora do vento daquele grande peixe em Nínive. Mas na verdade a Bíblia não diz isso ao pé da letra. Não diz que Jonas foi deixado, mas diz que Deus, ele chama Jonas novamente, ele chama Jonas e fala assim, Jonas, e aí? Como é que vai ser? Você vai ou você não vai? Deus é bom demais. Deus até arrumou um Uber para Jonas, né? A baleia engoliu ele, deixou ele mais perto lá de Nínive. Olha como é que Deus é bondoso, gente. Deus é maravilhoso, né? E Jonas, e alguns teólogos dizem que para você atravessar a cidade de Nínive, esse negócio de teologia a gente deixa para o pastor, mas alguns discutem que para você atravessar a cidade de Nínive, algumas pessoas gastariam 3 dias. Era uma cidade muito grande. Era uma cidade enorme. E Jonas ali agora, naquele momento, depois que ele passa toda essa situação de dificuldade, ele se coloca na brecha. E ele olha assim e fala assim, não vai ter como fugir não.
Eu fui parar no vento da baleia porque eu fugi da primeira vez. Se eu fugir de novo, será que vai acontecer comigo? E Jonas escuta a voz do Senhor e Jonas começa. Ele vai até a Nínive. E quando ele chega na cidade de Nínive, olha para você ver o poder do destino que o Senhor tem para nós. Ele chega até aquela cidade, e aquela cidade ia ser destruída. O Senhor falou assim: Jonas, aquela cidade ela já não está, ela está chegando até mim, ela não está me agradando. Jonas começa a ministrar, e a Bíblia diz que aquelas pessoas se arrependeram. Querido, você já imaginou que você pode ser, que você é um canal na vida de alguém para essa pessoa arrepender e mudar de vida e encontrar com o Senhor Jesus? Você parou para pensar nisso? Que você é uma pessoa estabelecida para expandir o reino de Deus, e aonde você chegar as pessoas conseguirem compreender o poder do Espírito Santo. Jonas, de fato, ele viveu aquilo que o Senhor tinha para ele, mas em um segundo momento. No primeiro momento ele foi um homem duro, um homem que falou assim: não, de primeiro, peraí, não vai não, pai, não, eu estou com medo, não vou fazer. Mas, querido, nós não podemos resistir à presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele decide em nos tomar, em nos pegar, nós não podemos resistir. Nós temos que ficar igual a manteiga. Quando encontra com calor, que se derrete, nós precisamos ser dessa forma. Ficar derretido na presença do Espírito Santo. E aí nós vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para nós. O propósito que o Senhor tem para nossas vidas. E viver, de fato, aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é levar a graça, o perdão e a misericórdia do Senhor para a vida das pessoas. Que você seja um canal de bênção, que nós sejamos um canal de bênção. Não fuja daquilo que Deus diz para você fazer. A palavra de Deus, ela não falha e ela nunca vai falhar. Não dê lugar ao medo, à insegurança e a inconstância como Jonas deu. Nós devemos acreditar que Deus nos capacita para realizar a sua obra. Queridos, nós vamos encerrar aqui. Todas as vezes que você se sentir incapaz, que você falar assim: Deus, mas eu não tenho capacidade. Deus, Ele não escolhe os capacitados. Mas o que Ele faz? Ele capacita os escolhidos. Se Ele te chamou, você pode ter certeza que Ele vai te capacitar para você viver de fato aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Você será capacitado em tudo o que você fizer. Não precisa ficar com medo. Fala assim: mas pera, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não tenho capacidade. Não precisa ficar com medo. Deus vai te capacitar e Deus vai usar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode se colocar sobre os seus pés nessa noite? Vamos clamar o Senhor e vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos visitar nessa noite. Amém? Nós vamos clamar, nós vamos pedir ao Senhor essa graça, esse poder em nome de Jesus. Querido, nós precisamos entender algo que é importante, nós vemos trabalhando, né? Mateus, ele escreve algo interessante: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Quando nós entendemos isso, de fato nós experimentamos o poder de Deus, queridos. Porque nós não ficamos limitados talvez em quantidade, mas nós ficamos ali com a intenção de encontrar o próprio Cristo. E quem crê que Jesus está aqui nessa noite? Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos clamar o Senhor nessa noite. Querido, toda dificuldade, todo problema, toda barreira, ela vai ser quebrada hoje. Você é capaz. E para tudo aquilo que o Senhor nos chama e nos designa para fazer, Ele vai na nossa frente. Eu convido você nesse momento a entregar o seu coração para o Senhor.
algo diferente. Quem aqui precisa de uma resposta de Deus, de um milagre de Deus? Tem alguém que precisa de um milagre de Deus aqui? Eu convido você a vir aqui à frente. Nós vamos clamar por esse milagre, porque nós somos agentes de milagre. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E vir aqui à frente, nós vamos buscar a presença do Senhor. Vem aqui à frente, querido. Não é possível que você não precise de um milagre. Não é possível que você não precise de um milagre da parte de Deus. Você que precisa de uma resposta de Deus. Você que precisa de uma intervenção de Deus. E queridos, você é um canal e você tem que falar assim: Deus, eu preciso de um milagre. Se você é um canal, você precisa declarar, falar assim: Senhor, já que eu sou um agente de milagre, eu declaro milagres sobre a minha vida. Você tem essa capacidade, querido. Os santos e os anjos, Querido, não fica preso. se prostram Talvez em uma música, talvez em um aos instrumento. pés. Mas você está diante do seu Deus. Os E o nosso Deus, ele tem chave para qualquer porta. vendem suas coroas ao Cordeiro. O Senhor, ele tem solução para o seu problema. Ele canta. Sabe aquela dificuldade? Talvez aquele projeto que você está ansioso. Aquela ansiedade, ela te corrói. Ela faz, você tem dúvida. Deus está aqui nessa noite. Ele está liberando milagres sobre a sua vida. Ele está liberando resposta neste lugar. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Querido, começa a chamar a existência do milagre para este lugar. Os santos Começa a chamar a existência do milagre para este lugar. Você é um canal de bênção. Você é um canal de milagre. ao Cordeiro, e a Ele canta. Tu és digno de tudo. Você consegue entregar para Ele a sua dificuldade? Tu és digno Entregar. de Quando eu entrego, eu confio. Eu falo: Senhor, eu estou te entregando. Mas eu não quero pegar de volta, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E a sua vontade, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Você vai viver o milagre de Deus, querido. Você vai viver, querido, o milagre de Deus. Você vai viver portas abertas. Tu és digno. Você vai viver prosperidade. Você irá receber resposta de Deus. Digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Querido, coloque as suas mãos em posição de receber. Receber. Nós não conseguimos oferecer nada para vocês, mas nessa noite o Senhor está liberando resposta de Deus sobre a sua vida. Nessa noite você recebe milagre de Deus. Nessa noite você recebe resposta de oração. Nessa noite você recebe tudo aquilo que você talvez pede ao Senhor, que você chora, que você diz: Senhor, eu preciso de receber isso. O Senhor te entrega nessa noite, querido. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa. Você consegue se entregar para Ele e dizer assim: Senhor, quantas vezes eu tomei das suas mãos aquilo que eu já tinha te entregado, por medo, por ignorância. Eu tomei das suas mãos porque eu não confiei, mas hoje eu creio que o Senhor tem me entregado o meu milagre. Dia e noite suba a ti. Tu
Espírito Santo, Tu és real neste lugar. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Você consegue chamar a existência do milagre para este lugar, querido? Você consegue chamar a existência do milagre? Deixa eu te falar uma coisa. Só recebe de milagre de Deus aquele que clama, aquele que diz: Senhor, eu preciso de algo da sua parte. Aquele que toca em Jesus, aquele que vai até Jesus. Tu és digno de tudo. Ore alamanaba, sore Tu és alamanaias. digno de tudo. Deus está trazendo resposta neste lugar, queridos. Pois tudo vem de Ti. Deus me mostra portas abertas neste lugar, queridos. Tu é glória. Querido, eu quero orar pela sua vida. Ore alamanaias, alamanaias, sore alamanaias. O Senhor me mostra nessa noite você batendo em uma porta e aquela porta fechada. E nessa noite Ele está te direcionando para uma porta e diz: esse é o caminho que eu tenho para você. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos que a Tua presença ela é real neste lugar. E nós chamamos a existência do milagre nessa casa. Nós chamamos a existência da intervenção do Senhor. E nós precisamos de resposta. Nós clamamos o milagre nessa noite. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, faça, Jesus, que nós vivamos os milagres que o Senhor tem para nós. Nessa noite nós declaramos toda porta que estiver fechada, nós ministramos portas abertas. Nós ministramos milagre. Nós ministramos resposta. Talvez você que estava cansado, sobrecarregado, de esperar um milagre, de receber algo de Deus, o Senhor diz nessa noite: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu tenho descanso, eu tenho alívio e eu tenho resposta, eu tenho milagre. Nós clamamos a Ti, Jesus. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, nós cremos no poder da Tua graça. E nós iremos de fato viver milagres do Senhor. Você crê nisso, querido? Você crê nisso, querido? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Você pode declarar ao Senhor: Tu és digno de tudo. só somente a Ti, Senhor, Pois tudo vem de Ti, pois tudo é para Ti, Tua é a glória.
Aleluia. Ao nosso Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Saia daqui com essa ministração. Saia daqui com essa liberação de bênção. Saia daqui com esse milagre. Em nome de Jesus. Amém. Mantenha suas mãos erguidas. E que o amor de Deus o Pai e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Vá em paz. Em nome de Jesus. Amém.